Querido Mestre Jesus, nosso grande e maior benfeitor, nos disseste, Senhor, que quando duas ou mais pessoas se reunissem em teu nome, ali estarias. Temos a certeza, Senhor, da tua presença em nossas vidas. Temos a certeza do teu amor. Temos a certeza que a tua luz guia os nossos passos. Temos a certeza da tua presença que nos envolve. Te pedimos, Mestre, que abençoe a todos nós. Que abençoe e ilumine cada um dos lares de todos aqui presentes. Que abençoe os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles que não podem estar conosco nesta noite. Pedimos, Senhor, que abençoe os estudos desta noite. Nós nos reunimos para o aprendizado da doutrina espírita, que nos explica o teu evangelho de amor e de luz. Que possamos, Mestre, aprender, que possamos refletir, mas, sobretudo, Senhor, que possamos transformar as nossas vidas com o que aprendemos. Te pedimos, Senhor, que os nossos benfeitores possam estar conosco, nos envolvendo, nos amparando, protegendo as nossas vidas. E que a tua palavra seja para nós luz e bênção em cada dia. Fica conosco, Mestre, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Bom, então vamos lá. O pessoal conseguiu ler o texto de hoje? É um texto meio longo, então nós não leremos o texto completo. Vamos ler somente a primeira parte, mas fica o convite para quem não leu. É um texto muito bonito. Então, faremos então a leitura dessa primeira parte. O Alexandre tem condições de ler, Alexandre, uma parte? Lê a primeira página para a gente, por favor. No limiar da vida nova. A morte é o estágio final da evolução nesta vida. Não há morte total, só o corpo morre. O eu ou o espírito, ou seja como for que se deseje rotulá-lo, é imortal. Elizabeth Kubler-Ross. Sabemos que um sem número de pessoas no mundo todo já passou e outro tanto está passando ou ainda vai passar pela experiência de quase morte, EQM. Segundo um estudo notável feito pelo Instituto Gallup, tendo por base a população adulta dos Estados Unidos, 35% dos americanos que estiveram próximos da morte, o que corresponde a 8 milhões de pessoas, tiveram essa experiência. Mas o que é, na verdade, uma EQM? Raymond Moody Jr. deu-nos um modelo para que tivéssemos uma ideia do que ocorre a uma pessoa que passa por essa vivência. Nesse modelo, Moody procurou colocar os 15 elementos mais comuns encontrados nas muitas histórias que ouviu dos depoentes, apresentando-o como uma ideia preliminar e geral do que pode experimentar uma pessoa que está morrendo. Quanto ao grau de profundidade de experiência, isso vai depender da real ocorrência de uma morte clínica e, nesse caso, do tempo em que o paciente permanece nesse estado. Quanto mais longo esse período, mais profunda será. Em geral, as pessoas que estiveram mortas dão um relato mais vívido e completo da experiência do que as que só estiveram próximas da morte. Margot Gray foi acometida de uma estranha doença que teve a duração de 3 semanas e nunca chegou a ser verdadeiramente diagnosticada.
Em um momento impreciso no curso dela, teve uma experiência única em sua vida, ela mesma relata. Em algum ponto, durante a parte inicial da minha doença, lembro-me de me encontrar flutuando em uma escuridão total naquilo que me pareceu ser o espaço exterior. Era como estar dentro ou fazer parte do nada absoluto. Lembro-me de ter pensado, então é isso que acontece quando a gente morre? É o nada absoluto? Apenas o espaço negro sem limites? E ainda assim não tive medo, nem me senti só. Eu estava consciente da minha própria identidade e ciente da minha solidão. Ainda assim, ao mesmo tempo, encontrei-me como um ser do espaço infinito. Parecia que eu fazia parte desse espaço e que ele fazia parte de mim. Cristiano, pode continuar, Cristiano? Mais tarde, parecia que estava viajando em um túnel sem fim. Pude ver uma ponta de luz no final desse túnel, na direção para onde eu parecia estar indo e que estava gradualmente me atraindo para mais perto. Lembro-me de saber com absoluta certeza que eu eventualmente chegaria ao fim do túnel e emergiria na luz, que se parecia com a luz de uma estrela bem luminosa, porém muito mais brilhante. Um sentimento de exultação foi acompanhado pelo sentimento de estar mais próximo da fonte, de vida e amor que parecia ser uma só. Senti-me abraçada por tais sentimentos de alegria. Não tenho palavras para descrevê-los. O mais próximo que posso chegar em termos humanos é lembrar do êxtase de amar, a emoção que uma pessoa sente quando o primogênito é colocado pela primeira vez nos braços de um pai ou de uma mãe. A transcendência espiritual que ocorre, às vezes, quando se está em um concerto de música clássica, a paz e a grandeza de montanhas, florestas e lagos ou outras belezas da natureza que podem levar-nos a lágrimas de alegria. Una tudo isso e multiplique por 1000, e você obterá uma vaga e rápida sensação do estado em que uma pessoa fica. Por essa descrição, vê-se que a psicóloga inglesa teve uma experiência profunda com vários dos elementos citados no modelo do Dr. Moody. Elizabeth Kubler-Ross, a mensageira da esperança e do amor junto ao leito dos pacientes em estado terminal, teve oportunidade de constatar a incidência desse fenômeno. Em realidade, estudei milhares de pacientes em todo o mundo que tiveram experiências fora do corpo ou a ponto de morrer, parecidas com as descritas no livro Vida Depois da Vida, de Raymond Moody, para o qual descrevi a introdução. Ela explica que o denominador comum dessas ocorrências é a experiência fora do corpo, EFC. As pessoas tiveram plena consciência de abandonar o seu corpo físico, muitas vezes flutuando em torno dele. E pincela, com detalhes gerais, como as pessoas descreveram esses momentos, vendo-se nas proximidades de onde foram originalmente abatidas, o cenário do acidente, a sala de emergência, o próprio leito de sua casa, etc. Não sentiram dor nem ansiedade. Muitas descreveram a cena do acidente, detalhando-a minuciosamente, inclusive a chegada da ambulância e de pessoas que trataram de tirá-las do automóvel ou de apagar o fogo. De acordo com o que observou, no curso de uma EQM, as pessoas deficientes sentiam-se completas, as mutiladas tinham seus membros intactos, as que estavam em cadeiras de rodas podiam dançar e mover-se de um lado para outro sem esforço algum, e as pessoas cegas podiam ver. Havia também a percepção da presença de seres amados, entre os quais figuravam parentes próximos que os haviam precedido na morte. Sempre havia uma avó querida esperando uma netinha, um tio em especial que havia morrido há 10 meses, ou um companheiro de classes. Obrigada, Cristiano. Com base em suas observações, a doutora Kubler-Ross desenvolveu um projeto científico interessante,
estudando a incidência de EQM em cegos, sobretudo nos que não tiveram nenhum vislumbre de luz pelo prazo mínimo de 10 anos. Aqueles que vivenciaram a EQM foram capazes de descrever com detalhes as pessoas, como as pessoas estavam vestidas, a cor das roupas, o modelo e assim por diante. Há também um caso impressionante descrito em 2 livros, Uma Luz que se Apaga e Morte, um Amanhecer. Em uma de suas conferências, um senhor pediu uma parte para narrar a sua própria história e a doutora Ross concedeu-lhe a palavra. Ele teve a oportunidade, então, de descrever um episódio muito triste de sua existência. De uma só vez, havia perdido toda a família, a mulher e os 5 filhos, quando a perua em que viajavam fora colhida por um caminhão que transportava gasolina. Todos os corpos ficaram carbonizados. Desde o pavoroso desastre, viveu em estado de choque, de entorpecimento, com dificuldade em aceitar a ideia de estar sozinho no mundo, de não ter ninguém, incapaz de enfrentar a situação, passou a beber e a drogar-se. Assim, de cidadão decente e trabalhador, passou à condição de mendigo que bebia de manhã até a noite. Segundo o seu relato, as últimas lembranças que tinha era a de que, depois de 2 anos de mendicância, encontrava-se numa estrada suja, à margem de uma floresta, bêbado e dopado, tentando desesperadamente encontrar-se com a família. Lembrava-se de ter avistado um enorme veículo que vinha na sua direção e passava sobre seu corpo. Nesse momento, viu-se jogado na estrada seriamente ferido, ao mesmo tempo que, do alto, de poucos centímetros acima do chão, podia observar a cena do acidente. Nesse estado, começou a sentir que estava saindo de seu corpo, sem dor nem ansiedade. Apartou-se, flutuando, e viu acercar-se uma luz. De pronto, dessa luz, surgiu sua família, sua esposa e seus filhos, tão felizes, saudáveis e sorridentes, como os recordava a todos. Não falaram, mas pude compreender tudo. Subitamente soube que eles estavam bem. Não tinham cicatrizes nem marcas de queimaduras. Só estavam ali para mostrar-me que estavam bem e juntos. Tive consciência de que havia passado todo esse tempo tratando de destruir minha vida, porque pensava que havia perdido toda a minha família, meus filhos. E o anônimo narrador voltou voluntariamente ao corpo, reiniciando sua vida de homem decente e trabalhador. Esse depoimento foi a resposta de Deus às preces feitas pela doutora Ross. Ela havia pedido a alguém que pudesse dar um testemunho vivo sobre a importância da EQM na conferência que ia pronunciar. Após visitar a Universidade de Connecticut, onde colheu informações junto ao excelente material de pesquisa do Dr. Kenneth Ring, a doutora Margot Gray regressou a Londres e tornou-se a primeira pesquisadora de EQM no Reino Unido, investigando 38 casos característicos. Entre estes, ouviu o relato de um senhor contando o tipo de ligação entre 2 corpos. Foi como se um cordão me ligasse ao meu corpo na cama e eu não podia sair. Pensei que estava preso lá. Só um minutinho. Está fora da tomada. Ficou fora da tomada aqui, pronto. Foi como se um cordão me ligasse ao meu corpo na cama e eu não podia sair. Pensei que estava preso lá, e então tive a impressão de que o corpo tinha sido cortado, e eu cheguei a esse lugar. Uma mulher que tinha tido uma experiência negativa também comenta. Ao voltar para o meu corpo, tive a sensação de um cordão elástico que é esticado até o limite e então solto. Eu como que me choquei de volta contra o meu corpo e tudo parecia vibrar com o impacto. Segundo suas observações, as EQMs relacionadas às tentativas de suicídio não atingem a etapa final, mas tendem
a desvanecer-se antes de atingir os elementos transcendentais característicos da experiência total. Nesses casos, a EQM tende a terminar em um vácuo sombrio, um sentimento de confusa flutuação na escuridão. Com base em sua pesquisa, a doutora Gray aponta também, tal como já o fizera Maurice Rawlings, para a incidência das EQMs negativas, chamadas assim porque, em alguns casos, essas ocorrências no limiar da morte podem tornar-se um verdadeiro pesadelo. O sobrevivente descreve lugares nevoentos, sensações desagradáveis, sentindo-se mesmo nos prenúncios do próprio inferno. Extratos do livro Nossa Vida no Além, doutora Marlene Nobre. Fica depois, então, o texto de um livro de Chico Xavier que fala de uma carta de um jovem aos seus pais. Perfeito, obrigado. Obrigado, Alexandre, Cristiano, Giovana, obrigado a todos. Nós estamos aqui e, obviamente, nós não estamos procurando comprovações da imortalidade, né? Nós já estamos estudando Espiritismo, nós temos a noção de que a vida continua, né? Então, a intenção desses textos não é essa, né? Óbvio que nós podemos falar, né, das provas da imortalidade, porque é bom nós conhecermos isso. Nós conversamos com muita gente que tem dúvidas, que às vezes nos perguntam, né, e é o interessante, uma das coisas interessantes nesse texto, né, por que a doutora Marlene Nobre, sendo espírita e tendo plena certeza da imortalidade, escreveria um capítulo como esse, né? Ela está se dirigindo às pessoas que não têm conhecimento, né, que estão buscando, que querem saber, que querem ter informações. E o interessante é que a doutrina espírita, desde que ela surgiu, ela nos apresentou o quadro, né, com uma grande amplitude. Hoje nós temos a doutrina espírita ampliada pela obra de Chico Xavier, e nós temos descrições absolutamente maravilhosas, precisas, da vida no plano espiritual, das colônias espirituais, do que ocorre no fenômeno da morte, como que se processa a transição. Enfim, os detalhes são muito ricos, muitas coisas que estavam nas obras de Kardec, só como, né, uma passagem rápida, o Chico vai desenvolver, e outros médiuns também, obviamente, com uma grande precisão, dando um colorido muito preciso, muito especial. E o interessante é que as experiências de quase morte são um caminho que está chegando muito próximo do Espiritismo. São experiências de pessoas que estão vivendo isso no mundo inteiro. Os cientistas começaram a se dar conta desses relatos. O Raymond Moody Jr. foi o primeiro a publicar um livro descrevendo, fazendo uma categorização, e a partir dele o fenômeno, a pesquisa se intensificou no mundo inteiro. Hoje existem associações no mundo todo, né, que estão pesquisando esses fenômenos, publicam muitos livros todo ano, e é algo que já está se tornando conhecido no mundo todo, que já é estudado no mundo todo. No entanto, eles vão até esse momento, né, como se você levasse a pessoa até o trem na estação, ela vai até um certo ponto e para e desce do trem e volta e fala, bom, eu vi alguma coisa lá do outro lado do trem, da paisagem oposta ao trem, e eu vi coisas e vi pessoas, e nos deixa sempre muito curiosos, né? Quando eu digo a gente, é as pessoas que as escutam, descrevem coisas inusitadas. Isso levou a ciência a rever seus postulados. Aqui na América do Norte, há um grupo de cientistas que acabaram de publicar um manifesto assinado por mais de 200 cientistas, nos quais eles
solicitam uma revisão dos valores e dos paradigmas da ciência. É o que eles chamam de paradigma pós-materialista, e foram justamente esses fenômenos que são tão comuns para nós espíritas que levaram esses cientistas à revisão desses valores da ciência. Por exemplo, nós precisamos do cérebro para aprender. Sem o cérebro, nós não funcionamos. E essas experiências mostram que isso é mentira. A nossa consciência é produto da nossa biologia e do nosso cérebro. E essas experiências mostram que é mentira, não é isso. Nós estamos limitados pelo tempo e pelo espaço. E essas experiências mostram que não. Nós não estamos limitados pelo tempo e pelo espaço. Então, nós só podemos captar informações do mundo exterior pelos 5 sentidos. E essas experiências mostram que a pessoa pode enxergar em 360 graus, pode se deslocar à velocidade do pensamento. Então, essas experiências colocaram em xeque valores fundamentais da ciência. E eles vão até a estação de trem. Agora, na segunda mensagem que tem no texto de hoje, nós temos o outro lado. Nós temos alguém que já foi, não ameaçou só de ir, foi mesmo, mas que volta, é um moço que volta, morre num acidente de moto, e volta 4 meses depois. Os pais são espíritas, mas estão muito chocados, porque perdem um filho único. Já haviam perdido uma filha de 7 meses, e esse menino era tudo para eles. E perdem esse menino num acidente de moto, e ficam, obviamente, muito chocados, vão até o Chico e recebem, têm a alegria de receber uma mensagem 4 meses depois da passagem, e essa é uma de milhares que o Chico recebeu. E eu fiquei pensando, enquanto eu li essa semana essa mensagem, eu comecei a fazer um exercício, que até falei para a Giovana hoje. Você pega um médium, e ele não conhece a pessoa que está ali. Muitas vezes o Chico recebia mensagens para pessoas que nem estavam presentes. Eu lembro, uma das 2 vezes que eu estive lá, eles ficaram chamando uma pessoa e ela não vinha. E aí você pega, por exemplo, façamos um exercício rápido mental. Qual é a probabilidade, por exemplo, eu estou pensando num nome. Qual é a probabilidade de você me dar esse nome, o nome que eu estou pensando? Suponhamos que eu estou... É 0, ou quase, né? Porque suponhamos que eu esteja pensando, eu posso te ajudar. Posso dizer, estou pensando num nome masculino. Você está no Brasil, então você tem que pegar todos os nomes masculinos, e a probabilidade é o nome que eu quero sobre todos esses nomes masculinos. Aí você pega e soma essa probabilidade pela feminina, porque nessa mensagem embaixo ele dá o nome da avó, da bisavó materna, do tio, e nas mensagens que ele vai dar depois, ele vai dando o nome das irmãs, dos tios, dos vizinhos, etc, etc. Então, qual é a probabilidade? Se o Chico só tivesse recebido essa mensagem, a probabilidade já seria imensa, muito pequenininha. Agora, você multiplica isso por 5.000 mensagens, 5, 6, 7 mil, não é? Ele recebeu 1 tonelada de mensagens desse tipo. Então, nós estamos diante de 2 universos. A ciência está caminhando e as EQMs são de já um passo quase chegando ao espiritismo. Mas nós, espíritas, já temos. E eu finalizaria essa introdução, que já se alonga muito, mas o assunto é vasto, dizendo que para nós, como eu disse no início, nós não estamos aqui procurando provas da imortalidade. Para nós, elas são interessantes. É interessante que a ciência esteja se aproximando, esteja só confirmando tudo aquilo
que nós já sabemos há 160 anos. Com os mesmos detalhes, né? O Ernesto Bozano, por exemplo, escreveu um livro. O Ernesto Bozano foi um cientista famoso dos anos 30, do século passado, que escreveu um livro todinho só sobre a passagem, recolhendo, né, testemunhos de pessoas que haviam vivido, e ele narra as mesmas coisas. Então, todo o processo, as etapas, o que se vê, o que eles sentem, o que eles descrevem. E então, para nós é muito interessante isso, mas a questão é, para que nos serve isto? Além de provar para os outros a imortalidade da alma, obviamente para nós mesmos, mas para que mais nos serve isso? O que é que implica tudo isso para nós? Então, eu paro aqui a minha introdução e lanço. Oi, Débora. Oi, César. Então, eu postei agora no grupo do WhatsApp um canal que eu assisto de EQM, Afinal, o que somos nós? É muito interessante para quem quiser passear um pouco, são entrevistas que fazem em português para as pessoas que passaram por isso. E o que eu acho interessante, a gente sabe, lógico, a gente acredita na vida após a morte, tudo isso, mas eles dão detalhes tão, assim, são detalhes muito interessantes que a gente não encontra necessariamente em livros, e principalmente na época do Covid, teve até alguns relatos de um hospital espírita que estava lá com atendimento às pessoas que estavam entubadas com Covid e tudo isso. Então, é bem interessante passear por isso, principalmente porque são pessoas de várias religiões diferentes, as crenças completamente diferentes, e todas relatam mais ou menos as mesmas coisas, tanto do lado bom quanto do ruim. Você falou do suicídio, né, das tentativas de suicídio, mas lá tem relatos de pessoas que tiveram acidentes e que não tiveram uma boa experiência de quase morte, como as outras têm, mas ela acaba entendendo o recado que está sendo passado para ela e volta com uma outra visão do que ela tem que passar por aqui. Então, acho que o que a gente tira de tudo isso é cada vez confirmar mais ainda todas as provas que a gente tem que ter aqui, e o nosso dever aqui, o que a gente tem que passar. Então, é bem interessante. Convido vocês a entrar e se inscrever no canal, que tem relatos muito legais. Obrigado, Débora. Oi, Regina, seu Jairo, depois a Yuri. Tem que abre o microfone, Regina. Eu li o texto, achei muito bonito, e há muito tempo eu tenho hábito, costume de acompanhar os relatos. E nesse texto, há duas situações que eu encontro há muito tempo descritas por pessoas diferentes, que diz o seguinte: havia também a percepção da presença de seres amados. É muito próprio de muitas pessoas relatarem que não estavam sós. Sempre uma pessoa amada, considerada, estava ali do lado. E o outro trecho também, que sempre foi recorrente, diz assim no texto: foi como se um cordão me ligasse ao meu corpo. Não há um texto relatando as mensagens que não deixa de mencionar esse cordão. Então, para os estudiosos da doutrina espírita, já é uma linguagem recorrente, né? Nossos seres particulares, nossos antepassados,
estão ali apostos, nos recebendo, né? É alguém que nos recebe assim que a porta do trem abre, é aquele que estende a mão para nós. Era isso que eu queria falar. Perfeito, Regina. Como esse menino, né, da mensagem, ele diz, antes de passar a palavra para Yuri, ele diz, eu não conseguia reagir, a pancada foi muito forte, eu não conseguia, eu ouvia o que estavam falando, eu queria reagir, não conseguia, eu estava lutando, e aí apareceu uma senhora, e com muito carinho falou, né, descansa, aceita, né, ajuda, e começou a orar comigo, e eu dormi. E ela diz, me chama de vó Francisca, mas ele não conhecia ela, na verdade, porque era bisavó materna, né? Então, era alguém que já tinha partido antes mesmo dele nascer. Então, é interessante, porque é isso mesmo, Regina, né? Nós não, é uma travessia e sempre nós estaremos amparados, né? Oi, Yuri. Eu não levei a mão, mas... Você pensou? Eu fiz 3 reflexões sobre o texto. Então, uma coisa que chamou muito a minha atenção, a parte do texto que diz que as pessoas deficientes se sentiram completas, né? Então, durante essas experiências, pensei na relação do um corpo doente e uma alma, alma ou espírito saudável, né? Como na Terra nós temos esse corpo doente, mas do outro lado, nosso espírito tem saúde saudável, tá? Então, como as capacidades são recuperadas, né, pelo espírito quando vem esse desprendimento do corpo. Então, como pensei no corpo como essa prisão, essa caixinha. Uma das outras coisas, um pouco como Débora, que ela diz que nós espíritas sabemos que tudo tem uma razão de ser. Tudo isso que acontece, então estava pensando na utilidade dessas experiências e uma das coisas que eu pensei que a gente que volta, eles têm um sentido diferente da vida, né? Eles o sentido da vida para eles é com mais valor, eles mudam seu ponto de vista no mundo material, eles apresentam comportamentos positivos. Então, acho que esse tipo de experiências, esse tipo de acontecimentos são em certa forma, uma benção, uma grande benção, porque eles permitem fazer a gente uma reflexão muito profunda sobre a vida. Eles permitem valorar também a vida e apresentam uma oportunidade de mudança para a gente. Então, eu pensei que são como alertas, né? E também o privilégio que eles têm de ver a seus entes queridos é uma grande bênção. E última coisa, eu tenho uma pergunta. Eu já tinha lido destas experiências antes, e uma das coisas que eu achei muito interessante é o fato que muitas pessoas que experimentam isso, quando elas voltam dessas experiências, muitos deles voltam com dom. Uns sabem pintar, cantar, mesmo uma mediunidade muito desenvolvida. Então, eu tenho muita curiosidade nisso, como é possível que a gente volta com capacidades muito mais grandes, né? Eu pensei que essas capacidades possivelmente foram desbloqueadas como uma ajuda do mundo espiritual, possivelmente. É isso. Sim. É isso, Yuri. É um momento, e é interessante que pode se ligar as duas coisas que você falou, porque as pessoas que são deficientes e se veem completas,
ou a pessoa que é cega e começa a enxergar, na verdade, nesse momento você percebe que está numa caixinha. E se nós conseguíssemos, qual que é a mensagem que está escondida atrás disso? Por que eu preciso morrer, ou quase morrer, para perceber isso? Será que eu não poderia fazer o exercício de me libertar desse corpo por algum meio, para começar a me sentir completo, não só fisicamente, mas espiritualmente, para desenvolver dons e capacidades que talvez estejam dormentes? Então, o trauma da experiência, isso para dizer que, de um modo geral, essa experiência também nos serve como reflexão de que nós estamos realmente numa caixinha que é necessária, né, aquela limitação, mas o fato de você, naquele momento, se libertar do corpo e ser capaz de se libertar dessas prisões e desses limites, mostra que eles são temporários e que eles são quase uma ilusão. Porque se nós conseguíssemos fazer o processo de expansão do perispírito, de libertação do perispírito do corpo, que é o que acontece na mediunidade, na meditação, nas orações profundas, que isso vai se aprofundando, né? Nós talvez conseguíssemos superar esses limites, né? Então, há muitas pessoas que o trauma da experiência desbloqueia no perispírito delas possibilidades que vão ser úteis e que vão ser necessárias para a sequência da vida. Então, eu lembro de uma pessoa, por exemplo, que sentia o que os outros estavam sentindo. Então, por que ela voltou com essa capacidade? Né? Ou sabia o que os outros estavam pensando, ou sentia a presença, né, de espíritos, ou passou a ver, ou voltam com dons, né? Foram desbloqueados, são coisas que já estavam no perispírito, e algumas vezes são dons que são precisamente para ajudar mesmo, né? Como você sentiu o que os outros estão sentindo, por exemplo. Imagina um psicólogo, imagina um terapeuta, né? Uma pessoa que trabalha com outras pessoas, ele pode realmente ser extremamente útil, né? Nós temos 2 mãos levantadas, o Cristiano, depois a Carolina, depois o Davi. Essa parte que ela fala dos deficientes me chamou bastante atenção também, porque normalmente a gente tem relatos que pessoas com deficiências que desencarnam demoram algum tempo para o perispírito se recompor no plano espiritual. Eu tenho inclusive um relato na minha própria família. O meu avô, ele desencarnou cego e ele demorou 5 anos para recuperar a visão lá no plano espiritual. E me veio essa curiosidade, porque nessas experiências, pessoas com deficiências se veem já restabelecidas ali, naquele momento. A gente tem que levar em conta aí, Cristiano, que não há um padrão, né? Cada história é uma história, cada vivência é uma vivência. Há pessoas que chegam no plano espiritual, por exemplo, e se condicionaram durante 50, 70 anos, 80 anos a serem cegos. Então, aquilo está incorporado, né? Então, eu não conheço os casos, mas, por exemplo, isso pode ter acontecido com uma pessoa que perdeu a visão, ou que tem 30 anos, ou que tem 20 anos, hoje nós não sabemos, precisaria estudar os casos, porque tem, inclusive, livros, né, só sobre isso, como esse da Kübler-Ross. Mas não há um padrão, né? Então, não quer dizer que toda pessoa deficiente ou toda pessoa cega que sofre um EQM vai necessariamente viver essa mesma experiência. Mas ela foi constatada e ela mostra, né, que nesse momento de liberdade a pessoa retoma, talvez até por efeito do choque, né? Você tem um instinto, né, de querer ver, de querer saber o que está acontecendo, de se mover, e aí ela se dá conta que, na verdade, é só o corpo físico que tem aquela limitação, não mais ela. Então, cada história é uma história, né? Por exemplo, tem no plano espiritual institutos especializados só em ajudar as pessoas deficientes a retomarem o perispírito e a reutilizarem, né, o corpo normalmente na vida espiritual. Eu lembro de um caso de uma senhora que ajudava, né, deficientes visuais, e que no plano espiritual ela continuou fazendo isso, né? É uma história muito bonita, não vou entrar nos detalhes,
mas ela narrava, né, que não havia nada mais bonito, né, do momento em que aquela pessoa desencarnada que retomava, né, a capacidade de ver, mas isso pode acontecer num EQM, por exemplo, né, os dados mostram, a experiência mostra, né, e contra fatos. Agora, o que você falou é verdade, é pertinente. Alguns podem levar meses, dias, horas, e outros podem levar anos, né, pelo condicionamento. Oi, Carolina. Oi, boa noite. Boa noite. Eu agora que lembrei de uma música que fala: não precisa morrer para ver Deus, não precisa sofrer para saber o que é melhor para você. Então, respondendo a sua pergunta, para que nós que já sabemos que existe vida além dessa vida física, eu acho que é importante nos lembrar disso e estudar para saber, para continuar nossa evolução além dessa vida, não pensar que o corpo, que a morte do corpo físico é o final. E assim nós, como posso falar, nos animar para continuar nessa evolução, no aperfeiçoamento da nossa alma, da nossa existência, da nossa evolução. E, bom, eu acho que as pessoas que passam por essas experiências de quase morte são pessoas que precisam, acho, redirecionar sua vida. Eu conheço alguns casos, não muitos, na verdade, assim, mas a maioria são pessoas que estavam indo pelo caminho errado ou estavam muito perdidas, sabe? Então, eu acho que uma oportunidade de Deus para eles lembrar para que estão aqui. E assim, mesmo desbloqueando esses dons, eles encontram um propósito para continuar nessa vida terrenal. É isso. Perfeito, Carolina, é isso mesmo. É exatamente isso. E vamos ouvir o Davi e eu gostaria depois de voltar ao que você falou. Perdi o Davi. Boa noite. Boa Sei noite, por Davi. experiência própria que o sono é um ensaio para a morte. Coincidentemente, finalizei um áudio no YouTube da médium Vera Lucia Marinsec de Carvalho, Violeta na Janela. Relata a morte de uma jovem de 19 anos, sua experiência do outro lado. É extraordinariamente maravilhoso e dá muita esperança. Violetas na Janela, es de audio. Recomiendo mucho esto. Obrigado, Davi. Perfeito. Nós espíritas temos o privilégio, né? Este é um livro, Nosso Lar, e tantos outros que nós temos, que nos descrevem com minúcias, né? E só para fazer um comentário adicional à informação do Davi, muita gente perguntava, né, ao Chico, nossa, né, o André Luiz está exagerando aí, né, a quantidade de informações, tem gente que não vai conseguir digerir isso. E, na verdade, o Chico dizia, ele não está contando nem a metade, né, porque nós não temos, né, capacidade, às vezes, sequer de imaginar, né, tudo o que está acontecendo e a dinâmica da vida espiritual. Nós temos uma ilusão de que estamos aqui na vida, que aqui é a vida, né, e, na verdade, o Espiritismo nos mostra que aqui a gente se arrasta, né, e precisa, porque é parte da etapa, né. Mas, voltando ao comentário da Carolina, rapidamente, para passar a palavra, eu lembro que uma das etapas que tem nos EQMs é o momento em que passa diante da pessoa a vida dela.
E tinha, antes do relato da doutora Gray, né, que eu coloquei no texto, e não tinha um outro de um médico psiquiatra, que dizia: a minha vida foi passando diante de mim, eu via tudo. E foram segundos, e eu sentia que havia um ser junto comigo. Eu estava num momento ali, eu sentia uma luz, uma coisa muito boa, uma presença amorosa, um ser que me acolhia. Eu comecei a ver todos os meus erros, todos os meus maus pensamentos, todas as minhas atitudes negativas, tudo que eu fiz de bom, de ruim. E não havia julgamento, mas eu sentia que havia uma pergunta: o que é que você fez da tua vida? E isso é a pergunta, né? Eu acho que a Carolina se propôs a responder, e por isso que eu fiz essa pergunta no início, né? O que é que isso significa para nós, né? E nós não precisamos mais de provas, e nós não precisamos, a Carolina citou a música, né? Você não precisa morrer para ver Deus, né? Nós não precisamos passar por isso, nós somos seres inteligentes, capazes de avaliar a experiência dos outros, né? E se você tem 8 milhões de pessoas só num país, sem contar no resto dos outros países, né? A Débora falou de um canal em português, que viveram essas experiências, não tem mais segredo, né? Eu lembro de um filósofo brasileiro que dizia: quase uma estupidez duvidar da imortalidade, né? É tão evidente, tão óbvio, né? Já está tão claro, mas a questão é: o que é que eu faço da minha vida aqui? O que essas pessoas dizem é: tudo conta, né? As pessoas que eu feri, muitos deles descrevem isso, falam: eu senti. Eu não vi só eu ferindo a pessoa, eu senti o que ela sentiu quando eu a feri. Então, são experiências que nos mostram que cada minuto nesse planeta conta. Tudo que nós fazemos é importante, né? Viver com a máxima honestidade possível, fazer o melhor que nós pudermos, né? Cada minuto conta. E amar aqueles que amaram, aqueles que fizeram o bem, todos eles falam, né, relatam essa alegria imensa que eles sentem, né, de terem vivido vidas que foram boas, que foram produtivas, que foram úteis, né? Então, com certeza é isso, né? Nós não precisamos morrer, né, para descobrir tudo isso. Graças a Deus a gente tem as informações e pode fazer isso a partir de já, né? Adriana? Oi, gente, boa noite. Eu não sei se foi a Carolina, alguém falou que sempre tem um propósito, né, da pessoa passar por uma experiência dessa. E eu lembro da história de um médico, né, que ele fazia ele queria provar que essas histórias de EQM não eram corretas, tal. Até que ele ficou anos fazendo pesquisa, tentando mostrar que aquilo não era, e ele inventava, sabe, criava razões para que aquilo não fosse certo, e até que um dia ele passou por uma experiência quase morte. E aí ele falou: nossa, agora eu entendo, eu acredito. E aí ele virou um cientista, pesquisador, para provar que realmente funciona, que existe, né? E tem um médico também que parece que ele catalogou, né, quando ele fez 40 anos, né, do primeiro livro do Dr. Mood, né, que foi o primeiro livro que fala sobre o assunto. Aí esse médico fez um livro, ele catalogou todas as pesquisas feitas, né, nesses 40 anos, isso foi em 2014, parece que ele fez esse compilado, né, e aí, estudando tudo isso, eles chegaram à conclusão de que tem várias coisas que são iguais para todo mundo que tem essa experiência, né, a questão de se sentir, de ver o seu corpo, tal, e uma das várias coisas que vocês já falaram ali. E uma das coisas que me chamou muita atenção foi que as pessoas dizem que chega um ponto que dali elas não conseguem passar, como se fosse um limite, né? E elas sentem que
desse limite, se passar, ela não volta mais. E é ali que está que realmente é como se fosse um espaço que é realmente um limite para a morte, realmente, porque o corpo, na verdade, ele está sendo já tratado como morto já, né? E depois a pessoa acaba voltando. Mas aí tem aquele limite. E aquele médico, por que ele acreditou, né, realmente? Porque de tudo que ele viu quando ele estava nessa experiência, quando ele voltou, ele, sendo um médico dessa área, né, ele teve acesso a tudo, todo o prontuário médico dele. E aí ele viu que o cérebro dele não tinha tido nenhuma como é que fala? Atividade, fugiu. Não teve nenhuma atividade, era zero atividade. E aí ele falou, nossa, então tá. Então quer dizer que não é o cérebro que tem essa... que estava tendo, tipo, uma alucinação, porque uma das coisas que ele dizia não, é uma alucinação da pessoa. E aí ele acreditou realmente que não era uma alucinação, porque ele viu todo o histórico dele enquanto ele estava realmente ali, sendo tratado pelos médicos, né? Então, Tem um médico... Oi, desculpa, Adriana. Não, eu achei bem interessante, porque é bom, né? É aquela coisa, a pessoa vai... parece um pouco a história do Paulo, né? Que ele era contra o cristianismo, né? Contra Jesus, de repente, né? Aí quando ele acordou e se tocou, ele volta e vira um dos maiores defensores, né? Da causa, né? Então esse médico, um pouco isso, talvez tenha acontecido isso com ele exatamente para fazê-lo acordar e ver que ele estava fazendo uma coisa ruim ali, né? Ele estava indo contra uma coisa que não tinha como ele ser contra, né? Teve o privilégio, na verdade, né? Porque muitos vão até o fim, né, dessas ilusões e passam anos trabalhando numa coisa que depois vai se revelar falsa, né? Ele ainda teve o privilégio, né? Como a Carolina falou, muitas vezes acontece para mostrar que a pessoa está no caminho errado e ela tem uma segunda chance. Isso é maravilhoso, e eles entendem isso, né? Eu lembro que esse Kenneth Ring, que ela cita, eu tinha um livro dele aqui, eu acabei dando embora, mas ele estudou só o fenômeno das transformações, como essas pessoas voltaram, como isso mudou a vida delas, como isso sacudiu a vida delas. Então, assim, muitas delas falam, eu não quero nem saber se as pessoas acreditam ou não, eu conto para quem pede que eu conte, mas eu não tenho mais essa preocupação, eu sei, o que eu vivi, eu sei. Né? Então, são pessoas que estão pelo mundo todo e todas elas começam a viver uma vida diferente. E é essa a questão que está colocada para nós. A gente se ilude, nós estamos vivendo num mundo em que a gente se ilude com a rotina. Não existe um dia igual ao outro. Não existe um dia igual ao outro. É uma ilusão da nossa cabeça. Todo dia é um dia novo. Todo dia é uma nova história. E nós nos habituamos a essa rotina, trabalho, isto, aquilo, casa. Todo dia deveria ser uma revolução ou uma mini revolução na nossa vida. Porque nós não estamos aqui para viver essa rotina. Não é esse o propósito. Então eu não preciso, eu tenho que... A ideia da imortalidade tem que se incorporar na minha vida, ela tem que ser a luz que guia as minhas ações, para que essas transformações se produzam na minha vida. Então é muito bonito, porque eles mudam, as pessoas mudam drasticamente, como mudam aqueles que foram até o Chico e receberam a mensagem de um familiar. Os depoimentos dos familiares, que muitas vezes acompanham as mensagens, isso mudou a minha vida. É meu filho, ele conta coisas ali que só nós sabíamos, que só eu e ele sabíamos, ele dá detalhes do momento da morte, ele conta o que ele viveu, então, assim, isso sacode a vida da pessoa, e todos passam a viver uma vida diferente. Essas famílias se
começam a trabalhar na caridade, começam a ajudar crianças, jovens, asilos, sacode a vida dessas pessoas, e isso é muito bonito. Então, e são fenômenos que estão comprovando o que o Espiritismo já fala há 200 anos. Por exemplo, o que a Adriana falou, né, que o médico prestou atenção nas ondas cerebrais. Como é que você, se são sentidos físicos que captam informações e é o cérebro que as processa, como é que você, estando morto clinicamente, com ondas completamente a zero, você chega de volta falando, eu vi onde está a caneta do senhor que caiu, o médico procura a caneta, ele fala, eu vi a sua caneta, caiu ali embaixo, o aparelho que o senhor estava usando, eu vi a marca dele, a marca tal, um senhor velhinho que entrou já em EQM, né, no hospital, tiraram a dentadura dele, colocaram numa gavetinha de um daqueles carrinhos, né, e aí ele volta, pede a dentadura, ninguém sabe onde está, ele fala, está num carrinho, naqueles carrinhos ali na entrada. Então, como é que você pode ter uma informação que depende dos sentidos e do cérebro? Então, a nossa consciência não é produto do nosso corpo. Ela não está limitada pelo nosso corpo. Agora, é lógico que para nós espíritas isso é chover no molhado. Mas a mudança de vida que nós deveríamos ter, isso não é chover no molhado. Porque nós precisamos realizar essa mudança ainda e viver cada dia dessa vida como um dia especial. Porque nós nunca sabemos quando vai chegar a nossa EQM ou quando vai chegar a nossa partida. Isso é algo que a gente sempre vai ter, né? O medo da morte, acho que natural, é natural, né? A gente tem a impressão que não está pronta. Acho que a gente nunca vai estar pronto para deixar a vida, né? A nossa vida aqui, a nossa família, os seres que nós amamos, acho que a gente mesmo, só se estiver assim, sofrendo muito com a idade avançada e ter a sensação de já ter cumprido com os deveres, né? Aí a gente fala, não, é hora de partir. Mas a gente sempre tem, né? A gente sempre se pergunta, os seres que já partiram, né? Nossos familiares, onde será que eles estão hoje? Será que foram atendidos? Estão num hospital? A gente vê nos livros de André Luiz, né? Os relatos, né? Que existem os hospitais onde são recebidos, onde recebem tratamento os seres que partem desse mundo. Existem também os relatos de que muitos continuam dormindo do outro lado, chegam e vão ficar dormindo durante anos, porque passaram a vida aqui acreditando que depois da morte é um sono eterno, né? Então vão chegar lá do outro lado e vão continuar dormindo durante anos de sono. E vão receber tratamentos e passes energéticos e magnéticos, e até ter a condição de despertar leva muito tempo. Então, Emmanuel, no livro O Pensamento e Vida, ele diz que morrer, em essência, é penetrar no mais profundo de nós mesmos. Então, quando a gente, com essa definição de morte, né, que Emmanuel dá nesse livro, eu acho que a gente dá para ter uma ideia, né, que a gente, quando morre, a gente vai estar frente a frente com o tribunal da nossa consciência. Nós vamos ser, do outro lado, no momento da morte, aquilo que nós cultivamos aqui, o nosso estado mental, o nosso estado emocional. Se a gente soube levar a vida aqui, que o César falou, a gente faz o quê com todas essas informações, né? A gente não precisa passar por uma experiência dessa para chegar e mudar de vida. Como acontece com essas pessoas, como a Carolina falou, de redirecionar a vida. Essas pessoas, elas redirecionam a vida depois de uma experiência dessa. Muita gente nem quer voltar, né? Passando por essa experiência, falam, eu não queria voltar, né? Porque chegam lá, a sensação de plenitude é tão grande, a sensação de bem-estar é tão grande que a pessoa não quer voltar para o mundo. Outros querem voltar, porque chegam lá e a experiência não é boa. Então, o que acontece? Por que é diferente de um para o outro? Então, depende da consciência, o que foi feito na vida, né? O que essas pessoas fizeram na vida. Chega lá, se souberam cultivar a vida, se souberam se desprender da matéria, cultivar a bondade, o amor, né?
a caridade, chegam do outro lado e vão continuar vivendo da mesma forma, vão estar próximos dos entes queridos e amados. Mas aqueles que viveram a vida presos nas paixões, nos vícios, vão chegar lá e a experiência não vai ser boa. Então, a morte nos coloca diante da nossa consciência, e nós eu acho que eu não quero, né? Eu acho que ninguém aqui quer chegar e estar diante dessa consciência no momento da morte, né? E a consciência tem que estar leve nesse momento, né? Então, acho que a gente tem que, enquanto em vida, trabalhar nisso, né? E fazer com que a gente, como César disse, todo dia é dia de fazer diferente, todo dia é dia de renovar, todo dia é dia de se preparar, para que a gente chegue no momento X, né? Preparado para isso e que abre a porta da gaiola e que a gente possa voar, né, e não ficar preso às correntes que a gente coloca nas próprias mãos e nos pés aqui. Aí, eu lembrei, né, Caio Barchutel, o César sempre comenta, né, que Caio Barchutel, ele, no velório dele, ele deu uma comunicação no quarto do lado, em psicografia. E ele diz, enquanto o corpo estava sendo velado, ele cultivou durante a vida toda dele o desprendimento da matéria, né? E a vida, ele sabia o que era. E ele diz, nessa comunicação, ele fala, vivo e viverei sempre, porque sou imortal. Então, é isso que está escrito no túmulo dele, né? Vivi, vivo e viverei para sempre, porque sou imortal. E somos todos imortais, e a gente tem que se preparar para essa imortalidade, e deixar de viver essa rotina, né, de todo dia, como o César falou, que essa rotina consome a gente. A gente tem que comer, a gente tem que vestir, mas a gente tem uma alma que precisa ser também nutrida. Então, todo dia precisamos reservar um tempo para fazer uma prece, né, para o estudo, para o aprendizado espiritual, para esse cultivo espiritual. A gente não pode mais viver como se a gente não conhecesse tudo isso. O Jairo. Muito bom, Giovana. A Giovana falando, lembrei da minha mãe. Minha mãe desencarnou já faz um bom tempo, e desencarnou com 95 anos. E ela falava, já está na hora de morrer, eu estou cansada, eu quero descansar. Eu falo assim, mamãe, não fala isso não, senão passa um anjinho da guarda e fala amém. E a senhora vai. E algum tempo atrás ela mandou uma mensagem através do sobrinho, dizendo que lá ela trabalha mais que aqui. Eu estou aqui, mas achei que fosse ficar na faixa, até foi uns termos que ela usava meio direitinho. Achei que fosse ficar na faixa e aqui trabalho mais do que aí. Tem que fazer as atividades aqui diretas. E esse dia eu vi uma charge que eu achei muito interessante, que dá para a gente pensar. Tinha um corpo, uma pessoa morta no caixão, e ela pulando fora e falando assim, esqueci meu celular. Então, o que mostrou essa charge lá dentro no caixão? A pessoa pulando fora, a frase, esqueci meu celular. Isso mostra o desapego, né? A gente tem que ter o desapego. Esse desapego nosso tem que ser treinado todo dia. E que está aqui, ninguém leva nada, a gente só leva boas lembranças, a gente só leva otimismo, a gente só leva aquilo que nós fizemos de bom. Lógico, aquilo que fez de errado, a gente vai junto. Enfim, eu acho que a visão otimista sempre ajuda. Sempre ajuda. É um fardo a menos que a pessoa está levando, mas é importante que esse celular que você tem hoje, você não vai levar, não. Vai ficar aqui. É só isso. É bem isso. Fica o celular e fica tudo, né? A gente tem que se desprender um pouquinho por dia. É bem isso, é um exercício, né? Oi, Adriana. Oi. Não, eu estava lembrando aqui, uma vez um benfeitor, ele falou assim, que possivelmente todos nós passaremos pelo umbral, né? E cabe a nós
Está nas nossas mãos saber quanto tempo a gente quer ficar lá. Se a gente quer permanecer lá, ou se a gente quer só passar lá rapidamente, né? E que para isso depende muito das nossas atitudes aqui, do nosso trabalho, né? A gente tem que trabalhar com amor, trabalhar para caridade, né? Trabalhar no bem, e para poder, de repente, passar no umbral rapidamente e continuar trabalhando lá, numa colônia ou, né, em lugares melhores, e depois passar no umbral só para poder resgatar alguém querido, né? Eu achei isso muito interessante. Então, então está nas nossas mãos, né? O que a gente quer fazer, o que a gente quer ter depois da morte, né? Então, é isso, é o trabalho hoje, né? Um trabalho duro, incessante, árduo, mas que nós vamos colher os frutos depois, né? Perfeito, Adriana. Oi, Yuri. Eu tenho uma pergunta, César. O IQM pode ser também uma consequência, como uma expiação? Eu acho que não, Yuri. Eu acho que é como a Carolina falou, eu acho que é mais uma oportunidade, eu acho que é mais uma bênção que é dada à pessoa. É um segundo nascimento. E não acredito que seja uma expiação. Pelo contrário, eu acho que é uma bênção que é dada para a pessoa. Na verdade, acho que quando a gente lê, né, nos livros, né, a vida do outro lado continua sendo exatamente como ela é aqui. Então, muitas a gente escuta ou lê e eles falam, se quer saber quem você é, observa-te enquanto você está sozinho. O que você pensa, né, o que você lê, então, o que te interessa, quais são os teus pensamentos. E se você quer saber o que te espera depois da morte, observa o que você faz nas horas vagas. Com que você preenche as tuas horas vagas? O que é importante para você? Né? Que tipo de leitura você faz? Que tipo de música você ouve? Que tipo de pensamento você tem? Então, é por aí que a gente pode fazer essa análise sobre nós mesmos, né? Então, o que nos espera? É o que a gente já faz aqui. O que nos prende? Do que a gente gosta? O que é importante para nós? No que a gente ocupa o nosso tempo livre? Então, se a gente está cultivando aqui já o que é bom, não tem como lá ser ruim, vai continuar sendo bom. Se aqui a gente já trabalha no bem, lá nós vamos continuar trabalhando no bem. Eles precisam de gente trabalhando no bem. Jesus precisa de obreiros. Os benfeitores, eles estão sempre dizendo, nós precisamos de gente no trabalho, de gente que se coloca para trabalhar no bem. É muito raro encontrar obreiros, né, na seara do mestre. Então, se a gente já aqui faz isso, nós vamos continuar fazendo. Então, prestemos atenção o que temos feito das nossas horas vagas, o que temos feito de nós, né? Quais são os nossos interesses? Então, essa análise, a gente não precisa de terapeuta para fazer, nós podemos fazer essa análise sobre nós mesmos, né? E a partir daí, começarmos a colocar direção nas nossas vidas, né? Para a gente não precisar ficar dormindo do outro lado e nem passar muito tempo pelo umbral, que o umbral nada mais é do que a limpeza energética. Se a gente chega lá todo carregado de sombras e de energia ruim, nós vamos ficar no umbral até que a gente se limpe. É para isso que serve o umbral. Então, se a gente chegar lá com nobreza de sentimento, com sentimentos puros, né, pensamentos nobres, se a gente cultiva pensamento nobre, nós não vamos precisar ficar muito tempo no umbral. Então, a vida lá é o reflexo da vida aqui. Então, vamos trabalhar firmes e fortes na nossa vida aqui, cultivar o que é bom, cultivar o que é nobre, cultivar a bondade, o equilíbrio, é isso. Não tem segredo. Não é fácil, mas não tem segredo.
Segredo não tem mais, isso é verdade. Mas é isso, o nosso tempo está caminhando para o fim. Quando nós estudamos, né, alguns livros já, e vamos estudar agora, estamos terminando o livro dos médiuns logo, logo, vamos começar outro, provavelmente um do André Luiz, não... Mas nesses livros, por exemplo, a gente, às vezes, eles são muito perigosos, porque você começa a ler e você se concentra na história. Por isso que é importante ler 3, 4 vezes. Porque quando você lê a primeira vez, você se concentra na história. Ah, o que vai acontecer? Será que ele vai isso ou será que ele vai aquilo? E a gente vai passando por cima de tudo que está ali. E, na verdade, ele fala, eu caminhei pela rua, tal, eu peguei a condução para ir para tal lugar, eu entrei no hospital, eu fui à casa do fulano e entrei na cozinha, mas por que tem uma cozinha no plano espiritual? E aí ele vai dando, ele joga detalhes assim, que é para falar isso que a Giovana falou, a vida no plano espiritual, o perispírito é um corpo, e a vida continua. Você vai viver num universo que é feito daquela matéria, que é a mesma matéria do teu perispírito. A gente funciona aqui nesse planeta, porque nós usamos nós vestimos aqui a matéria da qual é feita a mesa, as paredes, etc., etc. No plano espiritual, nós vamos tirar esse corpo pesado e usar o perispírito, mas tudo que tem lá é feito da matéria do perispírito. O mundo espiritual não é uma fumacinha, é um lugar dinâmico, tem escolas, universidades, bairros perigosos, que a gente chama de umbral, hospitais para doentes mentais, hospitais para doentes que estão se recuperando, creches para crianças, é um lugar vivo, dinâmico, a vida continua. E é o que a Giovana falou, é importantíssimo, o que a gente está fazendo aqui, a gente vai continuar fazendo. Então, se a gente se implica no bem, se a gente estuda, se a gente é dinâmico, se a gente está vivendo a vida sem essa rotina que nos ilude, eu tenho que fazer alguma coisa rotineira, faz parte da vida, mas ela não pode me impregnar na mente. Esse é o perigo. A rotina é para o corpo, não para a mente. A rotina é só para o nosso corpo. Eu preciso comer todo dia ao meio-dia. Mas a minha mente não precisa viver rotinas. Eu tenho que estar descobrindo coisas, eu tenho que estar buscando coisas, eu tenho que estar aprendendo coisas. A gente não pode, a gente tem que aceitar a rotina de dar ao mundo o que é do mundo. Mas dar a Deus o que é de Deus. E isso é a escolha nossa. Mas, muito bom, eu acho que a gente poderia encerrar, porque o nosso tempo já se esgotou. Então, vamos fazer a nossa prece. Preciso. Querido Mestre Jesus, que alegria, Senhor, esta oportunidade de tocarmos com o nosso coração, o coração daqueles que nos precederam na pátria verdadeira. Nós estendemos as mãos e sentimos as mãos que tocam as nossas. Sentimos, Senhor, essa vida que vibra em todo o universo, em todas as dimensões. E nós te pedimos
que nossos olhos, que nossos corações, que nós possamos, Senhor, sentirmos a vida. Sentirmos esta vida que vibra em cada um de nós. Sentirmos o apelo da vida verdadeira. Mas enquanto estamos a caminho, Senhor, que nós possamos aproveitar cada dia. O corpo é pesado para que nós fiquemos mais fortes. As lutas são difíceis para que nós aprendamos a perseverar. Neste mundo, muitas são as lutas, mas nós não viemos para encontrar conforto e repouso, mas combate e luta. Então, Senhor, abençoa-nos, para que, como Paulo, nós possamos dizer: eu lutei, mas lutei o bom combate. Que o bom combate seja a transformação das nossas almas, a iluminação de nós mesmos e, sobretudo, a humildade de nos curvarmos diante deste amor imenso, que nos acolhe, que nos sustenta, que faz bater nossos corações, que é o alento de cada respiração. Nós te agradecemos, Senhor, por este imenso amor que nos sustenta em vida, que alimenta nossas almas, que ampara nossos caminhos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, queridos benfeitores. Muito obrigado, queridos amigos, por partilharmos este caminho, voltando juntos para a casa de nosso Pai. Que saibamos nos dar as mãos, nos ajudarmos, que saibamos sustentar aquele que fraqueja, amparar aquele que precisa de socorro, sustentar aquele que desanima, que nós possamos olhar juntos para o objetivo e caminharmos juntos na direção desta luz abençoada que nos envolve a todos. E que conosco, Senhor, nos ampare, nos proteja, ampare e proteja nossos lares, nossos entes queridos e todos aqueles que se unem a nós nestes momentos. Fique conosco hoje, fique conosco sempre, que assim seja, Senhor.